Olá, estamos de volta para darmos continuidade aqui ao nosso curso Termo de Referência, passo a passo da elaboração deste documento que é tão importante aí na fase interna da licitação. Aqui nós estamos dando continuidade ao módulo 3, parte 2 do módulo 3, e hoje a gente vai tratar um pouquinho da importância do termo de referência e como que ele deve ser efetuado na instrução do processo. Vamos lá. Nós temos aqui na nova lei de licitações, a lei 14.133, o artigo 6º, ainda as definições dos bens e serviços, ela traz aqui como serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, aqueles realizados em trabalhos relativos a, primeiro, estudos técnicos, planejamento, projetos básicos e projetos executivos. Então, numa situação que nós vamos contratar, terceirizar, por exemplo, um engenheiro, no meu órgão eu não tenho a figura do engenheiro, eu preciso terceirizar o serviço de elaboração de um projeto básico. Então eu posso utilizar aqui essa questão do serviço técnico especializado. Pareceres, perícias e avaliações em geral também são profissionais cuja notória especialização entram aqui nessa definição de serviços técnicos especializados. Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. Digamos que lá no seu município, lá no seu órgão, você necessite de um advogado ou de uma empresa na área jurídica que é especialista, que tenha notória especialização na área tributária. A gente vai contratar também dentro dessa definição aqui de serviços técnicos especializados. É importante que a gente continue dando aqui a definição desses serviços e bens que a nova lei traz, inclusive de uma forma bem detalhada, que é para na hora que a gente for elaborar o nosso termo de referência, a gente saiba definir com cuidado esses elementos, né? Nós vamos chegar lá. Então, estamos aqui primeiro definindo tudo, primeiro o que é a conceituação e a definição de bens e serviços, para que a gente consiga enxergar o objeto lá dentro do nosso termo de referência. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Por exemplo, numa situação que lá no seu órgão você não tenha a figura de um engenheiro e você vai precisar da fiscalização e o acompanhamento dessa obra por um engenheiro ou um arquiteto, que são os profissionais da área, para fazer esse tipo de acompanhamento na execução de um objeto como uma obra ou uma reforma de edifício. Nesse caso, a gente vai usar também o artigo 6º aqui, definição aqui dos serviços técnicos especializados. Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, quando o seu município ou seu órgão manda alguns servidores fazer um curso em algum outro local, ou contratam um determinado professor, uma determinada empresa para dar um treinamento específico, é contratado como serviço técnico especializado. Restauração de obras de arte, bens de valor histórico, controle de qualidade, testes e ensaios de campos laboratoriais, monitoramento de parâmetros específicos de obras e de meio ambiente, aqueles estudos que são feitos numa determinada situação que vai dar um exemplo, por exemplo, numa construção de uma estrada, precisa fazer um estudo do solo daquela região onde vai ser construída essa estrada. Tudo isso entra aqui nesse inciso, nesse artigo 6º aqui, dentro dessa notória especialização. A notória especialização, a definição desse serviço de notória especialização, a nova lei ela traz. Eu estou muito contente com essas definições que a nova lei está trazendo de uma forma bem clara. Qualidade de profissional ou de empresa, pode ser um profissional, pessoa física, como pode ser uma empresa, pessoa jurídica, que no campo de sua especialidade, da sua expertise, do seu conhecimento, da sua notória especialização, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos, permite aí inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado aí à plena satisfação aí da execução desse objeto.
serviço de engenharia, né? Toda atividade ou conjunto de atividades destinadas aí a obter utilidade intelectual ou material de interesse para a administração. E aí ele traz ainda serviço comum de engenharia, todo aquele serviço que pode ser objetivamente padronizável. Por exemplo, manutenção predial. O que é manutenção predial? Manutenção predial é quando eu tenho que fazer uma manutenção, o nome já está dizendo, nos prédios, nas unidades administrativas. Precisa trocar um piso, precisa pintar uma sala, precisa trocar uma telha, trocar um vaso do banheiro, uma pia, uma torneira. Isso é considerado comum. São serviços de engenharia considerados comuns. Agora, serviço especial de engenharia, que entra aí esse tipo de serviço de manutenção não pode entrar aqui nesse item, porque aqui é uma construção de uma escola, é um serviço específico, especial, é complexo, não é uma coisa que a gente encontra com facilidade. Então aqui, por isso que a lei definiu o serviço comum, o serviço especial aí de engenharia, e ainda traz como obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, né, com valores muito altos, por exemplo, aqueles cujo valor supera aí 200 milhões de reais. Aí já entra aqui como, nesse inciso aqui, como obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. A dica que a gente sempre deixa nessa fase preparatória, né, é importante a gente lembrar que o sucesso da licitação depende da correta elaboração dos documentos que fazem parte, dos principais documentos que fazem parte dessa fase interna, que é o estudo técnico preliminar, o termo de referência, quer dizer, na hora que eu faço, como a gente já falou em aulas anteriores, na hora que eu elaboro o estudo técnico preliminar, ele já vai dar base para o nosso termo de referência. Mas é no termo de referência que eu vou colocar todos os elementos indispensáveis aí à boa execução do objeto que nós pretendemos contratar. E ainda a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado não é o foco principal deste treinamento. O foco principal deste treinamento é a elaboração do termo de referência, mas a gente sempre vai falar um pouquinho das coisas que importam para a inclusão desse elemento lá no termo de referência. Pois aqui nesses três, eu considero esses três documentos, né, os mais importantes, porque aqui a gente vai conseguir colocar nesses documentos a definição do objeto, a forma como esse objeto vai ser contratado, a forma como esse objeto será executado, tá? Então é uma dica importante que eu deixo para vocês. E aí vamos entrar aqui nas principais funções, né? Um dos objetivos deste módulo é falar da importância do termo de referência. Então, quais são as principais funções aí do nosso termo de referência? Primeiro, demonstrar as necessidades da administração. É no termo de referência que eu coloco aqui o porquê que a gente necessita contratar determinado objeto, para quem, qual é o objetivo, qual é o resultado e o benefício final ao adquirir esse objeto ou contratar um determinado serviço. É aqui que a gente vai demonstrar, justificar a necessidade da administração. Permitir a correta elaboração da proposta pelo licitante. O mercado lá fora, quando ele acessa o nosso edital, a empresa que é do ramo do objeto que nós pretendemos contratar, ela acessa o nosso edital, tem interesse em participar da nossa licitação e ela vai verificar lá dentro do nosso termo de referência se as informações, os elementos que nós colocamos estão com clareza, estão com precisão, para que eles possam elaborar a correta proposta no dia da licitação. Viabilizar a execução do objeto, pois é no TR que a gente vai determinar aí todas as diretrizes através dos diversos elementos que a gente vai considerar dentro do termo de referência. Possibilitar a competitividade e a aplicação do princípio da isonomia. Quando eu dou clareza no meu termo de referência, quando eu coloco os elementos de forma clara e precisa, eu estou aqui automaticamente cumprindo dois princípios. O princípio da competitividade e o princípio da isonomia, que é a igualdade para todos. Eu estou colocando lá no meu edital, lá no aviso da licitação, na minha publicação, o que a administração quer de fato contratar. E ainda evitar aquisições irracionais,
desperdiçadas ou desnecessárias, uma vez aí que o termo de referência que vai limitar a execução desse objeto. É aqui que a gente vai verificar, a partir do momento que a gente demonstra, identifica as necessidades, eu vou fazer licitação conforme a necessidade da administração. Eu não vou fazer licitações irracionais que a gente não consiga trabalhar, vai fazer uma licitação para criar uma expectativa falsa no mercado, porque quando eu publico o meu edital, eu estou dizendo para o fornecedor lá fora que nós pretendemos, nós, a administração, pretendemos contratar uma obra, pretendemos contratar a aquisição de equipamentos de informática, pretendemos contratar material de consumo. Então, se eu faço isso e não tenho realmente necessidade desse objeto, para que eu vou fazer uma licitação? Isso é desperdício, desperdício de tempo, de recursos humanos, porque uma licitação, um processo licitatório demanda tempo, demanda de pessoas capacitadas na área para fazer esse tipo de trabalho. Então é um desperdício de recurso, não só financeiro, como recurso humano, material e tudo mais. Então, muita atenção aqui na hora que vocês olharem para a importância da boa elaboração do termo de referência e a gente ter aqui essas principais funções e ter esse cuidado, tá? As fases, né? Antes da gente entrar aqui nos elementos do processo, na instrução do processo, as fases aqui da contratação pública, eu divido aqui em 3 grandes fases. A fase interna, que é essa fase do planejamento, que é onde acontece aqui o foco do nosso treinamento, da elaboração desse documento aí chamado termo de referência. A fase externa, que é o momento lá do certame, o momento da escolha do fornecedor, o momento do pregão, da tomada de preço ou da concorrência, que a gente vai lá e bate o martelo naquela proposta considerada a proposta mais vantajosa. E ainda a fase da execução contratual, que é a fase do final, a fase do acompanhamento do objeto, a fase do recebimento do objeto. Precisamos ter esse cuidado também. Todas as fases são importantes, todas elas são importantes, mas aqui a gente tem que ter muita atenção. Eu dou o foco principal nessa fase interna, nessa fase preparatória, para que a gente tenha muito cuidado aqui na hora de elaborar nosso termo de referência, tá certo? A fase preparatória aqui do processo, ele traz no artigo 18, né, que ela é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual. Veja que a lei está sempre fazendo esse tripé, né? O tripé que a gente já falou em aulas anteriores eu tenho o planejamento estratégico na ponta dessa base aqui, desse tripé. Eu tenho o planejamento estratégico e tenho o planejamento de contratação e tenho ainda o orçamento, que eu preciso ter o planejamento estratégico, orçamentário e o plano anual de contratação. Esses 3 precisam andar em sintonia, ok?